Pois bem, caros amigos que estão acompanhando aí meu canal do YouTube, eu vim aqui para fazer minha contribuição e falar a respeito de estratégia, falar a respeito de evolução e sobre como transformar a sua vida, utilizando conhecimentos das pessoas que estão ao nosso redor. Como transformar a sua vida utilizando conhecimentos que você já possui e como transformar aspectos internos através de ações sistemáticas que podem trazer um melhor resultado de vida. Bem, primeiro eu quero conversar a respeito de como avaliar o momento atual da sua vida, como identificar as dificuldades que você está passando no momento. Muitas vezes o que nos falta é clareza, porque eu cheguei a essa conclusão depois de começar a aprender sobre desenvolvimento pessoal e sobre relacionamentos, enfim, de uma maneira diferente. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, provavelmente as nossas capacidades cognitivas elas diminuem. Os momentos de estresse, os momentos em que o nosso psiquismo se encontra abalado, acontecem coisas no nosso cérebro que geram uma baixa comunicação em áreas cerebrais. Já foi comprovado em alguns estudos que jogadores de futebol, depois de um longo período de estresse, eles têm uma redução da capacidade cognitiva. Isso acontece porque há uma debilitação, acontece um processo de baixa de comunicação em áreas do cérebro responsáveis pela cognição e pela avaliação do ambiente. Então, assim, se você estiver num momento de desgaste físico, muito provavelmente você está com as suas capacidades cognitivas reduzidas. O estresse emocional é um fator importante a se levar em consideração nesse quesito, porque realmente o estresse ele faz ele produz mudanças fisiológicas significativas e que vão reduzir aí a sua capacidade de enfrentamento, a sua capacidade de colocar em prática, de repente, estratégias que você já adquiriu, talvez de um plano mais racional. E aí, qual que seria a estratégia a se colocar em prática? Significa aí trazer para um nível mais basal, significa tornar menos racional uma estratégia, ou seja, fazer ela de modo automático. E para isso, muitas vezes o treino e a repetição é importante, mas a mediação do afeto, a mediação da emoção tem um fator de peso, um fator importante. Aí eu vou começar a entrar em fatores na minha experiência pessoal e falar a respeito de como colocar novas estratégias de desenvolvimento pessoal na sua vida. Bom, seguinte, existe um nível de adaptação você tem uma capacidade de adaptação gigantesca. Você é uma pessoa que, como um ser humano que tem forças tremendas. E isso faz com que muitas vezes um padrão que você aprendeu no início da sua atividade profissional se repita. Como eu cheguei a essa conclusão? Estudando neurociência. Bom, vou explicar os fundamentos disso. O que isso quer dizer na prática? Você começou a atividade de vendedor, sem treinamento, por exemplo. A sua mente se condicionou a fazer as coisas que ela associou a resultado. Mas isso significa que você obteve o máximo na sua atividade profissional? Provavelmente não. Significa que você consegue hoje performar de uma maneira extraordinária? Provavelmente não. Por quê? Porque a nossa mente ela tem mecanismos muito complexos de formação de crenças. E existem outros fenômenos que são mapeados aí, estão mapeados no livro, por exemplo, do Daniel Kahneman, como o efeito halo, que são
códigos comportamentais e interpretativos que surgem a partir de um padrão repetitivo de ações as quais o cérebro percebe, organiza, sistematiza e cria um sentido. Então, como o nosso cérebro está programado para fazer conexões e fazer sentido, provavelmente as ações que você aprendeu lá no início do seu trabalho, elas se repetem. Mas aí é que está a grande questão. Quando você vai inserir um novo comportamento, quando você vai inserir uma nova pauta, nesse esquema já existente, existe sempre uma resistência à mudança. Essa resistência também é responsável, por exemplo, pela nossa sobrevivência, porque veja bem, o cérebro é uma estrutura que evoluiu no decorrer do tempo. O cérebro, esse mesmo cérebro que nós temos hoje, ele já foi o cérebro de um ser mais primitivo. E aí é que está uma questão super importante, uma questão que deve ser levada em consideração. Como que o nosso cérebro atua? Ele possui mecanismos primitivos que fazem com que o nosso comportamento tenha estabilidade, ou seja, os padrões de comportamento se repetem porque eles estão associados à sobrevivência. Então, o cérebro, como uma máquina complexa, ele tem realmente estruturas que são ancestrais, ele tem estruturas que são primitivas diante... e veja bem, nós estamos diante de um cenário que se mudou, veio se modificando no decorrer do tempo. E assim, se a gente pegasse e olhasse para os mapas de neurociência, a gente vê que até a divisão, existe uma divisão entre cérebro límbico, sistema límbico, que é a parte mais nuclear do cérebro. A gente tem uma outra estrutura mais complexa que seria talvez o equivalente aí ao cérebro primata, e outra estrutura ainda mais complexa que seria responsável pelo nosso cérebro, o nosso cérebro atual, ou seja, toda a parte, o córtex, todo o nosso córtex. Enfim, essa estrutura mais periférica do cérebro, onde estão registradas todas as nossas capacidades, onde estão todas as nossas capacidades humanas. Então, veja bem, onde que eu quero chegar nesse ponto? A questão é a seguinte: quando a gente tem um comportamento, quando a gente tem um padrão de comportamento, a gente tem que pensar que as estruturas mais primitivas estão em funcionamento, as estruturas de média complexidade estão em funcionamento e as estruturas racionais também. Então, como acontece um processo de mudança? Um processo de mudança, ele é uma cadência de eventos. Ele só pode acontecer permeado perante uma cadência de eventos, uma mudança significativa no padrão de comportamento. Então, e outra coisa, a estabilidade do hábito, ela é central para que haja uma mudança significativa em todas essas estruturas. E veja bem, todo o processo de criar estratégias para implementar no seu trabalho, todo o processo de reorganizar uma rotina, ele vai afetar tanto essas áreas mais primitivas quanto as áreas mais racionais do cérebro. Perceba que essas questões, entender um pouco sobre o próprio cérebro é fundamental para que você alcance uma mudança no seu próprio comportamento.